Bem, sejam bem-vindos a mais um vídeo. Eu sou o professor Valtécio. Hoje vai ser um vídeo de resolução da lista 1, complementar, de trigonometria da disciplina de elementos 2. Bem, na primeira questão ele fala que o seno de beta é menos 1/5. Beta é um arco do terceiro quadrante, quer saber o seno de 2 beta. No caso é como se fosse o arco duplo, que a gente conhece, né? Então, para a gente chegar nessa expressão do seno do arco duplo, eu vou primeiro colocar a expressão do seno de A mais B. Seno do arco aqui, a soma. Então, seria o seno A cosseno B mais o seno B cosseno A. Essa é a expressão do seno de A mais B. No caso, quando a gente vai considerar o seno do arco duplo, eu vou pensar como se fosse o seno de beta mais beta. Isso facilita bastante. Então, onde tem A e B, eu vou colocar beta em todos. Então, sendo assim, a gente vai ter como se fosse o seno de beta mais beta, ou seja, o seno de 2 beta, como se fosse o seno beta cosseno beta, o seno beta cosseno beta. Consequentemente, eu vou ter duas vezes a mesma expressão. Eu vou ter duas vezes o seno beta cosseno beta. Essa é a chamada expressão do seno do arco duplo. O seno de beta eu já sei que é menos 1/5. Menos 1/5. Então, o que a gente tem que realmente descobrir na questão é qual é o cosseno de beta. Tudo bem. Como eu sei que o beta é um arco do terceiro quadrante, eu vou simplificar aqui o meu desenho, é só um esboço, não vou ter rigor nesse desenho nem nada, é só para a gente ter uma ideia. E vou colocar um arco qualquer aqui no terceiro quadrante aqui. Chama ele aqui de beta aqui. Pronto. Como o seno está no eixo vertical das abscissas, você vai ter que esse seno é negativo no terceiro quadrante. Confere que foi encontrado aqui na questão, foi dado que o seno é menos 1/5. E como está no terceiro quadrante, o cosseno também vai ser negativo, que o cosseno está no eixo das abscissas, no eixo X. Então você vai ter que os dois são negativos, o seno e o cosseno. Então quando eu encontrar o cosseno, lembre de colocar o sinal negativo. E aí o que vai acontecer? Eu vou usar a ideia do triângulo retângulo. Eu podia ter colocado também a relação fundamental, mas eu vou partir dessa ideia. Vou marcar um beta em um dos ângulos e vou usar a ideia do cateto oposto dividido pela hipotenusa. Como eu sei que o seno é menos 1/5, então eu vou colocar o cateto oposto ao beta 1 e a hipotenusa 5. E vou encontrar o lado adjacente. Pelo teorema aqui de Pitágoras, você vai ter essa expressão, cateto ao quadrado igual a hipotenusa ao quadrado. Quando você arrumar um pouquinho, você vai encontrar que é 25 menos 1, x vai ser a raiz quadrada de 24. No caso, 24 é 4 vezes 6. Então, aqui tem um 2 e quadrado, vai sair. X é 2 raiz de 6. Então, esse x aqui é 2 raiz de 6. Bem, se eu sei que o x é 2 raiz de 100, que seria o cosseno de beta? Cosseno é o cateto adjacente pela hipotenusa. Então, vai ficar 2 raiz de 6, 2 raiz de 6 dividido por 5, que a hipotenusa é 5. Lembrando que como ele está no terceiro quadrante, vai ser um valor negativo. Então, vai ficar menos 2 raiz de 6 dividido por 5. Quando eu multiplicar toda essa expressão aqui, eu vou encontrar menos com menos mais. Aí o 2 e 2, 4, raiz de 6. E aqui 5 e 5, 25 no denominador. Esse é o resultado da questão, que ele quer o cosseno de 2 beta. Vamos para a questão seguinte. A questão seguinte é uma questão bem extensa, que fala da transposição, atravessar um rio, barco, tudo mais. Eu vou me ater à pergunta e à figura. Então, o que ele quer saber é o seguinte. Sabendo que a largura aqui do rio é teoricamente constante aqui, né, de 60 metros. E ele quer saber qual é a travessia que o barco vai fazer aproximada de A e B. No caso, é desse ponto para esse. É isso que ele quer saber, qual é essa distância, ó. Ele quer saber essa distância. E aí, no caso, ele deu essa inclinação que o barco percorreu. Então, o que eu vou fazer aqui? Eu vou fechar um triângulo retângulo. Certo? Fechar um triângulo retângulo. Vou trazer 60 para cá. 60 metros para cá. Vou fechar aqui esse ângulo, que é o suplemento. No caso, como é 120, eu vou colocar 60 graus. E eu preciso calcular essa distância aqui, que eu vou chamar de x. Pronto. Então, vamos lá. Olhando para os 60 graus, a gente tem que os 60 metros é como se fosse o cateto oposto e o x é a hipotenusa. Então, a gente vai usar a função seno. No caso, vai ficar seno de 60 igual ao cateto oposto pela hipotenusa. O seno de 60 é a raiz de 3 sobre 2. O oposto é os 60 metros e a hipotenusa é o x.
Quando eu multiplicar meio extremo, eu vou encontrar que o x é igual a 120 dividido pela raiz de 3. Aí resta aqui racionalizar. Então vai ficar 120 raiz de 3 dividido raiz de 3 com raiz de 3 dá raiz de 9, que é 3. Então vai ficar 40 raiz de 3. Se você quiser trabalhar com a aproximação numérica, seria 40 vezes 1,7, que a gente sabe que a raiz de 3 é 1,7, que nós teríamos o valor aproximado de 68 metros. Pois bem. Bem, dando continuidade aqui à lista, a terceira questão, a gente vai ter um problema aqui que envolve triângulos, certo? E ele deu todas as informações que ele narrou no texto e ele trouxe para a figura. Então, não vamos preocupar muito em ler. Ele deu que esses dois ângulos aqui são conhecidos, 60 e 45. Ele deu essa altura aqui, D, né, que ele considerou aqui chamar de D. E ele quer saber exatamente essa distância de D. Pois bem, a primeira coisa que eu vou observar aqui é que como esse aqui é 45 graus, o ângulo do B, aqui também é 45 pela questão do complementar. E aí nós vamos ter como se fosse um triângulo isósceles, esse triângulo aqui. Ah, professor, mas eu não percebi isso na figura. Não se preocupe com a questão da imagem. O que interessa aqui são as medidas dos ângulos. Então aqui tem D, aqui esse outro lado também é D. Ora, se esse lado também é D e essa distância de A para B é 1.200, então significa que esse pedacinho menor aqui, esse pedacinho menor, é 1.200 menos D. E aí eu posso calcular essa questão, posso resolver ela apenas olhando para uma única figura que seria esse triângulo aqui. Como assim? Se você perceber, você pode analisar que essa figura você tem um triângulo retângulo, onde você tem um D, uns 60 graus, e você tem os dois lados, no caso o cateto oposto e o cateto adjacente. Então a gente vai usar a ideia de tangente. Tangente de 60. A gente sabe que a tangente é coca. Quanto é a tangente de 60? É a raiz de 3. O oposto nessa figura aos 60 graus seria o D. E o adjacente 1.200 menos D. Então vai ficar D sobre 1.200 menos D. Quando eu fizer meio extremo, eu vou encontrar que D é igual a 1.200 raiz de 3 menos D raiz de 3. Ora, esse vem para o segundo, primeiro membro, está no segundo, vem primeiro membro positivo, D raiz de 3. E ficou 1.200 raiz de 3. Aqui é como se fosse 1,7. Então, nós vamos ter 1,7 mais 1 D. Então, nós vamos ter 2,7 D igual a 1.200 vezes 1,7, que é a raiz de 3. No caso, 2,7 D igual a 2.040, fazendo esse produto aí. Então, você vai ter o seguinte, que o D vai ser 2.040 dividido por 2,7, que vai ser 755,5, aproximadamente 756, que é a letrazinha lá, que tem na letra E. Vou deixar aqui para a gente visualizar. Bem, na quarta questão, ele quer que a gente compare o seno, cosseno e a tangente de um ângulo θ, que ele diz que é 89 graus. Quem é o maior, quem é o menor, questão aqui da ordem, tamanho. Esse que eu não encontro os valores. Para isso, eu já desenhei um ciclo bem grande para a gente trabalhar aqui com certa tranquilidade. E vou fazer aqui os eixos aqui. Fiz aqui o eixo seno, o eixo vertical, o eixo cosseno, seria o eixo horizontal. E vou fazer aqui o eixo tangente também, que a questão envolve tangente. Então, observe que eu vou fazer o eixo tangente aqui no ponto onde seria o 0 grau, tangenciando o ciclo. Pronto. Tá aqui os três eixos aqui, esse daqui é o eixo tangente. Pois bem, se você analisar 89 graus, ele está muito próximo do 90. O mais próximo que eu colocar é o mais correto, mas aí no caso eu vou colocar um pouquinho mais afastado, só para título de ficar fácil de trabalhar, de marcar. Bem, esse aqui é como se fosse 89 graus. Ora, se eu projeto esse 89 para o eixo cosseno, projetar aqui para o eixo cosseno, não usei a régua para ficar fácil. Esse seria a medida do cosseno de 89 graus. 89 graus. Veja que ele é um valor bem próximo de zero, certo? E se eu projeto 89 para o eixo seno, encontrar esse ponto aqui, esse seria o seno de 89 graus. É um valor bem próximo de 1, que é o valor máximo de seno aqui no ciclo.
Então, nós vamos ter o seguinte, que o cosseno é menor do que o seno, a gente já sabe disso. Que o cosseno de θ, ou o cosseno de 89 graus, é menor que o seno de θ, de 89 graus. Um está próximo do zero e o outro está próximo do limite máximo aqui, no caso, próximo do 1. Aí, o que é que falta agora? Discutir a questão da tangente. Bem, quem seria a tangente? Seria você partir da origem, passar pelo aquele ângulo, no caso aqui é o ângulo de 89, e levar até o eixo tangente. Ora, como eu desenhei aqui o eixo tangente, um eixo vertical aqui, paralelo ao eixo seno, e o outro vai ter uma inclinação mínima, nem é tudo isso, na verdade seria só algo desse tipo mesmo, a inclinação ainda seria menor. Eles vão se encontrar lá na frente, mas vai demorar muito para acontecer. A minha mão nem pegou aqui no vídeo, né? Então, esse encontro que vai acontecer do eixo tangente com essa projeção do 89, ela vai acontecer num valor muito alto. Então, o valor da tangente seria o maior de todos. Então, o valor do seno, que é próximo de 1, ele é menor do que o valor da tangente, de 89. Então, a sequência correta seria essa. Cosseno menor do que seno, menor do que tangente, que a gente percebe que nós temos isso na letra B. Tá bom? Então, recapitulando, o cosseno é próximo de 0, o seno é próximo de 1 e a tangente é um número muito alto, desconhecido. Você pode até fazer isso na calculadora como curiosidade. Quinta questão é mais uma questão envolvendo aqui a questão das razões trigonométricas. Ele quer saber, ele deu o seno e quer saber a cotangente, certo? Interessante é perceber que o ângulo aqui dado está entre 3π sobre 4 e 180, né, no caso. Quem é o 3π sobre 4? Quem é 3 vezes 45? 3 vezes 45 é como se fosse o... quanto? 135 graus. E o 180 graus. Então, a gente percebe que esse ângulo aqui, ele é um ângulo que está onde? Está no segundo quadrante. Aqui é o conhecido segundo quadrante. Faz parte do segundo quadrante, esse intervalo aqui. Então, muito bem. O que é que vai acontecer? No segundo quadrante, só fazer logo essa análise do sinal. No segundo quadrante, quando você tem um ângulo do segundo quadrante, vou marcar aqui um θ aqui no segundo quadrante, você tem que o seno é positivo. Bacana, foi dado isso. Você tem que o cosseno é um valor negativo. Quando fizer a projeção, a gente vai precisar que o cosseno vai ser um valor negativo. E a tangente, que é esse eixo aqui vertical, você vai ter que ela vai ser um valor negativo. Passando aqui pela origem, a tangente também vai ser um valor negativo. Então, a gente tem que ter isso em mente. Professor, e a cotangente? Bem, a cotangente, ela segue a tangente, porque no caso ela é só o inverso da tangente. Então, ela não troca o sinal. Então, a tangente também vai ser um valor negativo. A cotangente também vai ser um valor negativo. Então, vamos lá. A gente sabe que o seno é 5 sobre 13. Aqui eu vou usar novamente a ideia do triângulo retângulo. Como? Eu vou levar essa informação para um triângulo retângulo, onde eu vou marcar um θ qualquer, e vou colocar o 5 no cateto oposto e o 13 na hipotenusa. Então, vai ficar o 5 aqui e o 13 aqui. Quem acompanha minhas aulas sabe que esse triângulo é chamado triângulo decorado. É um triângulo muito comum, os triângulos 5, 12 e 13. O cateto restante aqui seria o 12. Então, a gente poderia encontrar ele usando Pitágoras, ou já vou colocar aqui o resultado. Mas se você quiser encontrar a confirmação, você aplica Pitágoras e vai encontrar o outro cateto sendo 12. Então, vamos lá. Olhando para cá, a questão já se definiu. Quem seria a tangente de θ? Seria a coca, que seria 5 sobre 12, no caso negativo, porque está no segundo quadrante. E quem seria a cotangente de θ? Seria menos 12 sobre 5, que é o inverso da tangente. A cotangente, eu botei foi cos, né? A cotangente. A cotangente de qualquer ângulo é o inverso da tangente. Só para recapitular. Então, como a gente não precisa trocar o sinal, você encontrou que a tangente é menos 5 sobre 12, a cotangente vai ficar menos 12 sobre 5. Agradecer a todo mundo que assistiu o vídeo até o final e eu vou continuar em outro vídeo.